Processo administrativo. As funções de planejamento, organização, direção e controle. O processo administrativo é uma estrutura sistemática e contínua que envolve o planejamento, a organização, a direção e o controle das atividades em uma organização. Esses pilares compõem a base da administração e são indispensáveis para garantir que os recursos sejam utilizados de maneira eficiente e que os objetivos organizacionais sejam alcançados. Cada uma dessas funções desempenha um papel crucial no funcionamento da administração, estando interligadas e funcionando como etapas complementares de um ciclo que se retroalimenta. O planejamento é a primeira e mais fundamental função do processo administrativo. Trata-se da definição de objetivos, metas e estratégias, bem como da identificação dos recursos necessários para alcançá-los. É um processo que envolve antecipação e preparação, permitindo à organização prever desafios, alocar recursos e estruturar suas ações de maneira eficiente. Por exemplo, uma empresa que deseja aumentar sua participação no mercado pode, no planejamento, definir estratégias como a introdução de novos produtos ou investimento em publicidade digital. Essa etapa exige a análise do ambiente interno e externo da organização, incluindo forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A partir dessas informações, são estabelecidos planos de ação que definem como a organização alcançará seus objetivos. Planejar é também uma atividade contínua, uma vez que o ambiente é dinâmico e exige adaptações constantes. Planos de longo prazo, médio prazo e curto prazo ajudam a alinhar os esforços e manter o foco organizacional. A organização, como segunda função administrativa, consiste em estruturar os recursos e as atividades necessárias para executar o planejamento. Esse processo inclui a divisão de tarefas, a definição de responsabilidades e a alocação de recursos materiais, financeiros e humanos. A estrutura organizacional criada deve ser coerente com os objetivos definidos no planejamento, garantindo fluidez e eficiência. Por exemplo, uma organização pode adotar uma estrutura hierárquica tradicional para garantir o fluxo de informações, ou uma estrutura matricial, que combina departamentos funcionais com projetos específicos, para lidar com demandas complexas. A organização eficiente também depende da coordenação entre os diferentes setores e níveis da hierarquia, de modo que todos os colaboradores compreendam suas funções no contexto maior da organização. A direção, terceira função do processo administrativo, é a função que coloca os planos em ação. Envolve liderar, motivar, comunicar e supervisionar as equipes para garantir que os objetivos sejam alcançados. A direção está diretamente ligada à gestão de pessoas, exigindo habilidades de liderança e comunicação. Um gestor eficaz sabe alinhar os objetivos individuais dos colaboradores com os objetivos organizacionais, criando um ambiente onde todos se sintam valorizados e engajados. Por exemplo, em uma equipe de vendas, a direção pode envolver o estabelecimento de metas claras, o acompanhamento do desempenho de cada vendedor e o oferecimento de feedback construtivo. Além disso, a direção eficiente utiliza estratégias motivacionais, como programas de reconhecimento e desenvolvimento profissional, para manter os colaboradores comprometidos. Por fim, o controle é a função que fecha o ciclo do processo administrativo, avaliando se os resultados alcançados estão de acordo com os objetivos planejados. Trata-se de monitorar, medir e corrigir as atividades organizacionais, garantindo que os recursos sejam utilizados de forma eficaz e que as metas sejam atingidas. O controle envolve o estabelecimento de padrões de desempenho, a medição dos resultados reais e a tomada de ações corretivas, quando necessário. Um exemplo prático de controle é o uso de indicadores de desempenho para monitorar o progresso de um projeto. Se um projeto de construção estiver atrasado em relação ao cronograma inicial, o controle permite identificar as causas do atraso e implementar medidas para acelerar o ritmo das atividades. Assim, o controle não é apenas um mecanismo de supervisão, mas também uma ferramenta para melhoria contínua. Essas funções não são independentes, pelo contrário, são complementares e interdependentes. O planejamento orienta a organização, que, por sua vez, cria a base para a direção, enquanto o controle fornece feedback para o planejamento. Esse ciclo contínuo garante que a administração seja um processo dinâmico e adaptável às mudanças no ambiente interno e externo da organização. Além disso, a aplicação eficaz dessas funções varia de acordo com o tipo e o tamanho da organização. Em pequenas empresas, um único gestor pode desempenhar todas as funções administrativas, enquanto em grandes organizações,
essas funções são frequentemente distribuídas entre diferentes níveis hierárquicos e departamentos especializados. Ainda assim, o princípio fundamental permanece. O sucesso organizacional depende de uma execução equilibrada e integrada dessas funções. No setor público, o processo administrativo assume um papel fundamental na implementação de políticas públicas e na gestão dos recursos públicos. Por exemplo, o planejamento em uma secretaria de saúde pode incluir estratégias para ampliar o acesso aos serviços médicos, enquanto a organização garante que os profissionais e os equipamentos estejam disponíveis nos locais certos. A direção mobiliza as equipes para atingir esses objetivos, e o controle avalia os resultados com base em indicadores como a taxa de atendimento à população. Dessa forma, o processo administrativo transcende o setor privado, sendo aplicável em qualquer tipo de organização que busque eficiência e eficácia em suas operações. Ao compreender e aplicar essas funções de forma integrada, os gestores conseguem enfrentar desafios, aproveitar oportunidades e liderar suas organizações rumo ao sucesso sustentável. Assim, o processo administrativo se confirma como a espinha dorsal da administração moderna. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!